começar logo no pronome pessoal. Eu sou, então eu começo, meu nome é Ivanildo Villanova, repentista, pernambucano, nasci em Caruaru, no dia 13 de outubro de 1945, na Rua da Aurora, bairro do Salgado. Meu pai chamava-se José Faustino Villanova, era cantador, glosador e escritor popular, autor de vários folhetos famosos. Meu tio, Manuel Domingos da Silva, pelo lado materno, também era cantador e bom. E meu avô, Miguel Faustino Villanova, foi quem primeiro escreveu em versos sobre a Feira de Caruaru. Portanto, eu tenho uma genética, né? Tenho uma herança, uma hereditariedade muito grande da cantoria. Comecei a cantar aos 12 anos de idade, esporadicamente. Estudava e viajava com meu pai e outro cantador. Voltava, pegava um emprego de comerciário, ou de entregador de pão, ou de vendedor de jornais, ou garçom. Eu fui a um bocado de coisa antes disso. Até frete na feira eu peguei mala na estação para não me profissionalizar, porque realmente a cantoria naquela época não estava na situação que está hoje. Somente aos 18 anos de idade, no dia 7 de junho de 1963, o meu pai me entregou um violão e um bilhete para um amigo dele, na cidade de Sumé, na Paraíba, e eu parti para lá, e a partir dessa data passei a viver exclusivamente da cantoria até hoje. Como foram os primeiros passos para aprender essa cantoria? Foi vendo? Quais foram os primeiros toques que o teu pai te deu? Os primeiros passos de cantador é como um papagaio, ele começa ouvindo os outros. Você já entra na cantoria sabendo as modalidades da cantoria, as melodias principais da cantoria, sabendo os refrões, né? Sabendo, você vai de ouvido, não é aquilo que você aprende didaticamente, porque isso aí todo mundo aprende em escola. Rimar, metrificar, versificar, todo mundo aprende em escola. Agora, o dom da poesia, você nasce com ele para depois lapidar, burilar. Então, você começa tendo uma escola com os outros cantadores. Eu tive uma escola muito boa, que foi a escola do meu pai, e a escola dos cantadores com quem ele viajava. Cantadores que naquela época eram da idade dele, ou mais novos pouca coisa, mas eram muito mais velhos do que eu. Cantadores como João Furiba, Sebastião Batista, Laranjinha, Santino Luiz, e outros, João Preto, lá de Pau Santo, perto de Caruaru, Aristo, Zé Vicente da Paraíba. Quer dizer, eu tive uma escola diversificada, tanto a de meu pai, como a dos cantadores com quem ele viajava. Você lembra qual foi a primeira música que você compôs? Qual foi a primeira modalidade que você fez? Essa aqui eu começo por aqui. Não lembro, não. Agora lembro de um verso, o primeiro verso que eu fiz meu, né? Porque quando você começa, no meu caso, eu não nego não. Eu comecei cantando uma canção da época chamada Serenata da Montanha, cantando o folheto de José Soares do Nascimento, que era o folheto da Menina Perdida, e, é claro, os refrões que eu ouvia de meu pai. Aquelas coisas rotineiras eu guardava na memória e repetia. Não nego não, comecei cantando aqueles versinhos aprendidos, né? Porque eu era uma atração. Com 12 anos, 13 anos, todo mundo queria ouvir. Uma criança. Então, aí o Zé Villanova tem um menino, quer dizer, nem meu nome dizia. Tem um filho, um garoto cantando. Rapaz, todo mundo, aí, principalmente as menininhas, né, daquela época, né? Até 12 anos, 13 anos, 14 anos. E eu mais interessado em namorar do que em ouvir cantoria. Agora, o primeiro verso do qual eu me lembro é que a gente, em Campina Grande, em 1957, meu pai foi para a casa de um cantador chamado Manuel Regino Serrador, e ele gostava de briga de galo, né? Galos combatentes, como a gente chama, gostava de canário, era caçador e era cantador. Então eu fiz a seguinte estrofe: meu amigo serrador, eu vim experimentá-lo, vim olhar os seus canários, ver sua briga de galo, vim caçar com seu cachorro e vim correr com seu cavalo. Isso aí foi a primeira estrofe
da qual eu me lembro. Uma segunda, já antes de eu me profissionalizar, um compositor chamado Carlos Fernando, que vocês ouviram falar muito, fez muita música aí para Elba Ramalho, Carlos Fernando de Caruaru, fez muito frevo. Então ele me deu um mote, foi Virgulino Ferreira, o nosso herói popular. Eu fiz a seguinte estrofe, eu tinha 17 anos. Caboclo do Pajeú só desabafou as mágoas quando passou pelas águas barretas do Pajeú. Iletrado e seminu, mas aprendeu a brigar. E com tática rudimentar fez a guerrilha primeira, foi Virgulino Ferreira, o nosso herói popular. E isso foram meus começos de cantoria. Os primeiros versos. O resto era aqueles bordões, não vá partir como um touro para chegar como um jumento, vou jogar a sua cabeça lá em Paulista, só não quer carniça no mercado, mulher engana mais do que latão banhado a ouro, toda mulher tem mais capa do que enxu verdadeiro. Quer dizer, eu não nego, não. Eu comecei por aí. Eu só vim realmente entender o que eu estava cantando quando eu já tinha 5 ou 6 anos, de estrada. Aí passei a ver que não era só rimar, não era só metrificar, não era só a oração do verso, tinha que ter poesia. Se você não coloca poesia, pode ser a poesia sem rima, mas que tem alguma coisa, que tem um conteúdo, pode ser uma poesia rimada que não tenha nada. Então eu passei a diferenciar as duas coisas. Aí depois, os meus versos ficaram melhores com o tempo. O cantador tem um tempo, até 30 e poucos anos, ele vai chegar ao pico, né? É o pícaro, como diziam os antigos, da glória. E depois, ou ele estagna por completo, ou ele mantém um nível muito bom, se ele tiver tido um nível muito bom, certo? Ou a metade daquele nível, ou então começa a retroagir. Ele começa a voltar aos tempos de principiante. Você lembra da primeira disputa da cantoria? Primeira disputa que você fez, não? Eu lembro de que eu fiz uma cantoria, e isso já eu vivendo por minha conta, já com um nome, o povo me conhecia, não tanto quanto muito tempo depois eu fiz a primeira cantoria proposital, essa que a gente chama, porque cantoria tem a cantoria combinada, aquela que você combina, olha, ali no camarim, nós vamos cantar assim, assado, fazer assim, não. Cantoria combinada. Tem a cantoria que você canta e deixa o outro cantar, e tem aquela cantoria que você canta para mostrar ao outro que você é melhor. Você canta para o outro ser desmoralizado. Então, a gente cantava pela palma, cantava pelo território, cantava pelo dinheiro e pela fama. Então, a primeira cantoria proposital que eu fiz foi um cantador chamado José Feitosa de Lima. Ele hoje é vivo, mora em Itabira, Pernambuco. Devo muitos favores a ele. Se há uma das coisas que eu me arrependo é de ter feito essa cantoria proposital com ele, porque depois ele me foi muito generoso, eu precisava sair de Afogados e ele me ofereceu, disse, quer cantar, fazer umas cantorias para a gente ganhar o dinheiro, você arrumar o dinheiro da mudança, ele quero. Aí fiz 3 cantorias com ele e me mudei de Afogados para Caicó. Quer dizer, ele pagou o bem, o mal que eu fiz, acabando com o cartaz dele, porque ele era um cantador idolatrado. Era um ídolo daquela época no Pajeú, tinha levado vários cantadores, só que eu preparei a armadilha, como técnico, preparei as cunhas para ele não aparecer. Ele cantava muito bonito, ele tocava bem, ele era um grande repentista, mas eu tinha a arma, tinha a tática. Então, isso faz parte da cantoria também, né? Tudo na vida. Faz parte do desafio de cantadores, eu mandei antes um camarada um amigo meu perguntar a ele se ele cantava tudo que se pedisse, ele disse que cantava. Eu digo, ele já melhorou. Mandei, não nego não, mandei um camarada preparar um bote para pedir, eu já sabendo qual era o bote de 7, mandei outro preparar um bote de 10. Quer dizer, só com esses 3 assuntos, ele acabou-se. Porque o primeiro assunto que o cara pediu, isso foi em 62 e 66, olha, quero que vocês cantem um pouquinho aí sobre a guerra dos árabes com Israel, a guerra dos 6 dias. Meu amigo, para um cara que é analfabeto, que não era atualizado, eu era atualizado com futebol, com guerra, com política, com tudo. Tinha saído de Caruaru de uma barraca que vendia tudo, China Ilustrada, Nova China, os grandes autores, Hemingway,
Carlos Heitor Boni, todo mundo. Quer dizer, eu era um cantador com um conhecimento diferente dos cantadores que eu conhecia. Aí acabou-se. Aí o seguinte, aí o mote, aí lá vem o mote. Nesse tempo o Brasil era habitado pela tribo da raça dos tupis. Aí tome índio, né? E ele não estava preparado. Ele não estava, ninguém estava preparado para isso. Entendi. Aí veio outro mais difícil ainda, o cara disse, olha, o mote é esse. A América recorda os seus heróis, Sarmiento, Miranda e Morazán. Meu amigo, hoje é difícil, né? Imagina, essa foi a primeira cantoria proposital que eu fiz. Foi o primeiro desafio dos poetas. O segundo que eu fiz, Batalha. Eu levei uma pisa Eu extraordinária. ia perguntar exatamente isso a você. Qual foi a pisa que você não esquece? Pronto, que eu não esqueço, foi com Denis Vitorino, um cantador de Monteiro, na Paraíba, que eu havia viajado com ele, eu criança, e quando eu achei que eu estava Abafando. houve uma cantoria lá no Rafael, em Caruaru. Meu pai foi assistir para ver. Eu cantava conhecimento demais, só que ele já trouxe o dele preparado. Eu cantava futebol, ele arrumou tudo aqui com o pessoal da IRAI, tudo sobre futebol. Ele deu em mim futebol, deu em mim cantando conhecimento, deu em mim cantando de tudo. Foi um desgosto tão grande que meu pai estava assistindo. Eu passei 2 anos praticamente deprimido. Pronto. As duas cantorias, as duas primeiras que eu levei foi essa. Uma que eu dei e a outra que eu levei. E quando veio o primeiro sucesso, a gente sabe que existe aquela música, né, que foi o disco revolucionário, né, que apresentou o Ivanildo Vila Nova para o Brasil, né, que é, imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Eu não divido o meu sucesso, eu divido a cantoria. A cantoria é dividida até 1974, quando houve o primeiro Congresso Nacional de Violeiros de Campina Grande. Em seguida, fundamos uma associação, a RPM. Então, aquela cantoria aposentou uma geração de cantadores, os cantadores da época de meu pai, Manuel Francisco, João Severo, Dimas, Otacílio Lorival Batista, Severino Gomes, Manuel Belarmino, que era daqui de Recife, aposentou e mostrou uma nova geração de cantadores. Ivanildo Vila Nova, Oliveira de Pandela, Severino Feitosa, Sebastião da Silva, Geraldo da Mancha, Daldeto Bandeira. Quer dizer, a cantoria dividiu, meu sucesso começou a partir daí. O Congresso de Campina Grande, 74, 75 eu fiz também, 76 eu organizei, 77 eu cantei e ganhei, e pronto, aí daí por diante disparou, né? Você ganhou em 77, então, o Congresso? Não, o primeiro que eu ganhei foi em 74. Ah, você ganhou em 74 o Congresso de Cantadores. Foi o maior congresso. Eu já tinha participado de um em Juazeiro, tinha ganho, mas Campina Grande virou uma referência, porque fez a união dos intelectuais, dos universitários com os cantadores, do pessoal que era fora da cantoria e juntou-se. Universidade Federal da Paraíba, Governo do Estado, Universidade Regional do Nordeste e o pessoal que era o que a gente chamava o IRIP, né, daquela época. Braulo Tavares, o pessoal do Quinteto Arboreal, que naquela época estudava em Campina Grande, Pedro Quirino, Clotilde Tavares, José Umbilino, entendeu? O maestro Pedro Santos, quer dizer, a cantoria mudou a partir dali. 74. E quando foi com esse disco? Porque eu entendo que esse disco foi uma revolução, quando você fez essa música. Esse disco ele foi cantado a primeira vez por mim, por Sebastião Dias, mas já foi censurado da própria gravadora. Que era uma cópia para a gente, uma cópia para a Polícia Federal, uma cópia para a gravadora. Então saiu disso. Nordeste Independente, mas dentro não saiu, saiu na capa. A música não saiu. Não saiu. Então depois foi que eu ouvi, cantado, porque eu tinha levado para Braulo Tavares, eu trabalho em Salvador, e ele foi para o Rio junto com uma turma, com Fumba, com Lenine, com aquele pessoal todo, e ele tornou-se o produtor de Elba, e ele, como é um autor muito bom, criou uma peça de teatro que era o Desafio Trupe-Zup e o Raio da Cilibrina. Eu tenho essa música. Um defendendo a separação do Nordeste e o outro não. Aí ela gravou os 4 versos meus e as 4 estrofes paralelas que Braulo fez. Só que meu trabalho já era conhecido antes.
Ele ficou conhecido por um público que era leigo da cantoria, público universitário, formadores, né, de opinião, cabeças pensantes, outro povo que não era o apologista de cantoria. E esses apologistas de cantoria, é uma espécie de animador, entusiasta da poesia popular, já que você falou, que o pessoal fala apologistas da cantoria. Assim como os cantadores, os apologistas também passam de geração para geração. Você gosta de cantoria por quê? Porque meu pai me levava muito quando eu era criança para as cantorias, eu comecei a gostar daí. Meu avô me levava, quer dizer, é uma coisa que é de raiz. Então ninguém gosta de cantoria à toa, não. Só gosta de cantoria aquele que tem alguma coisa a mais. Se você vê 100 pessoas aqui nesse teatro, são 100 pessoas inteligentes. Pode ser urbana, pode ser do sítio, pode ser formada, não formada, mas são 100 pessoas que têm diferenças, né? Diferenciadas daquelas que vão atrás de uma banda, de um trio elétrico, que vão atrás de outro tipo de show. Cantador, quem gosta de cantoria, não é normal, é diferente. Tá. Vamos falar nos dias de hoje, né? Certo. Essa coisa do hip hop, do rap, como é que você vê esse movimento, que é um movimento urbano, mas divulgado no mundo também, e me fala dessa integração, quando você conheceu de perto, você conseguiu fazer algum trabalho, esse trabalho que foi feito em Recife com Confluência, com DJ Big, me diz como é que foi isso. Olha, muitos cantadores não se atreveriam, né? Eu porque sou conservador para algumas coisas e sou aberto para outras coisas. Então, eu fiz lá no Carrotamp em Paris, com o Brau. Eu cantei assim em praça pública assim, para Gabriel, para Bernardo, para Benegão, mostrando a ele o ritmo da cantoria. E vinha aqueles eventos que, como você sabe aqui, né, do Recife. A minha opinião sincera que você quer é que são coisas que são parecidas, mas não vão beber, não vão comer no mesmo prato, não vão beber no mesmo copo. Está entendendo? Uhum. O hip hop, o rap, né, o funk, essas coisas não vão entrar na cabeça dos apologistas de cantoria. A cantoria só vai entrar na cabeça desses artistas que fazem esse tipo de música se eles forem avançados, como você é. Né? Porque se eles ficarem, né, fechados, como os cantadores eram fechados para Carlos Andrade, para Manel Bandeira, né, para Carlos Pena, eram fechados para os grandes sonetistas, né? Aí cada qual fica no seu mundo. Você vê que o mundo é um quintalzinho. Você pode ser regional, mas tem outras fronteiras além do quintal da sua casa. Mas eu acho bem importante essa toda a construção que a gente tem de poesia. Imagina esse conhecimento de fazer, metrificar as letras que eles fazem nas modalidades da poesia popular. Né? Eu diferencio o seguinte: o cantador tem que intercalar em rimas. Só tem rimas encadeadas em determinados estilos da cantoria. O quadrão e 8, né? Aí é encadeado, tá certo? Você pode dizer, eu posso ser repentista, você ser um outro artista, ou ter um apologista ouvindo o nosso baião, mas cada um se apresenta de forma mais rápida ou lenta, com 40 ou com 50 dos 8 pés a quadrão. Pronto. Aí são rimas encadeadas, mas nem sempre é assim. O cantador sempre canta a sextilha, ele já cantou em quadra, né? Cantou em ritmo de quadra, cantou em ritmo de oitava, mas hoje normalmente é na sextilha, que é uma rima livre, a segunda rima com a quarta e a quarta rima com a sexta. Antigamente os cantadores rimavam todas. Por exemplo, dizia José Duda canta e trova e tem a alma oferecida. Aí rimava novamente. E tudo que canta prova dessa viola sentida e é um coração que louva e nunca envelhece na vida. Quer dizer, todas as 6 frases eram rimadas. Outro dizia, geme a viola na prima como quem bebeu veneno. 2 cascas vêm na rima, mordem-se aqui no sereno, Gaudêncio Pereira Lima e José de Queiroz Moreno. Quer dizer, dificultava muito. E você soltando essas outras 3, fica mais fácil. Entendi. E tem essa rima
consoante, a soante e tem a rima das três últimas letras, né? O cantador, ele quer ser muito rígido, mas ele é mais ou menos. Eu não vou dizer que você rima Paraná com Beira-Mar, tá certo. Não, não tá. Para o cantador, não tá. Agora, assim, você também não rimaria albatroz com nós, porque albatroz termina com Z, seria obrigado a terminar. Não, o cantador rima mais ou menos, né, diferente dos outros, porque tem alguns que não rimam. Porque tem a rima que é pelo som, só do som, e tem a rima que tem que ser gramaticalmente igual às 4 últimas letras ou às 3 últimas letras. Se o senhor fosse me ensinar um verso, 2 versos rimados, o que o senhor diria para mim? Como é que eu poderia fazer? Não, você poderia fazer o seguinte: primeiro você contar as sílabas. Quer dizer, a gente diz um verso de 7 sílabas, mas você faz aquele que chama o jamblemão, você emenda. Você sempre emenda, o cantador não tem só as 7 sílabas. Ele bota às vezes 8, certo? Só que na palavra ele emenda pela linha melódica. Ele emenda pela linha melódica, uma cestilha. Faça para a gente uma cestilha, para dizer como é que seria essa emenda. Como? O local é importante. A hora é maravilhosa. A cidade é Olinda, é patrimônio, é famosa. E o nome do mercado chama-se Eufrásio Barbosa. Meu Jesus, que bom seria se unisse o rap urbano e o verso interiorano que é feito na cantoria. Era a maior alegria para o coração da gente. Eu pularia agilmente por todo o meu interesse. Que bom se o rap bebesse nessa água do repente. Vai ter pena. E aí você botou uma rima que é difícil. Não, mas você construiu. Interesse você tem que rimar ou com verbo, né? Ou com pronome. Esse, desse, ou então vendesse, estabelecesse, conduzesse. Você acha que o pessoal do rap que faz a rima de improviso, freestyle, se eles aprendessem mais a metrificar, pelo menos na modalidade mais de leve, seria eu acho que talvez tirasse a característica como você. Eu não me atrevo a pegar aquele pandeiro ali e fazer. Por fácil que seja, que é só um terceiro, para cantar coco. Está entendendo? Como também poucos cantadores de coco mudaram para viola e se deram bem. Quer dizer, cada um na sua praia. Se você está acostumado a botar rima com rima, como fazem, né? Hoje você vê na televisão, é direto, é propaganda com rima com rima. Nós estamos cantando, vamos passar agora, vou passar não sei por onde, não sei o que lá mais, aí arruma uma rima para rimar com o Armazém Paraíba. Não. Quer dizer, aí você tinha que obedecer uma série de coisas, métrica, né, rima, né, oração. Mas para eles, para a cultura deles, seria importante o conhecimento disso aí? Seria uma forma de defender? Eu acho que devia ter mais melodia, como os cantadores de coco têm, né? Você vê que a melodia do rap é quase que praticamente... Falam dos cantadores, mas é praticamente a mesma coisa, né? Aquele cantochão em cima da percussão e também dali não sai. Eu falo do material que é as métricas do repente. Exatamente isso. E também ainda ficaram somente numa coisa só, numa modalidade só, né? Que é diferente dos cantadores. Os cantadores podem ser monótonos, podem ser repetitivos. Agora, tem mais de 100 modalidades de cantoria, antigas e novas. Essa que eu cantei aqui, de Nova Palavra para vocês, é mais antiga do que meu pai, que estaria com 111 anos. Será que tem como a gente mostrar alguns modos, algumas modalidades, de repente com esse tema de unir a cantoria, que as pessoas aprendam a trazer esse conhecimento para si? Eu muito admiro essa turma urbana que do repentista não se aproxima, que vive versando rima com rima sem ter atuada, que é a lagoana. Outra chamada pé de cajarana, que é muito simples e mais singular.
Eu acho que a turma devia mudar, buscar mais estilo, trazer mais modelos, talvez atendesse esses meus apelos nos 10 de galope da beira do mar. Você deu o assunto e deu a modalidade e eu não pode sair do assunto. Você não pode ser um Zé Limeira. Zé Limeira cantava, você dizia o aboio do vaqueiro nas quebradas do sertão. Aí ele dizia 250 reis e 25 garrote, tudo correndo a galope no dia 30 do mês. O vaqueiro é holandês, o cavalo é holandês, o vaqueiro é alazão. A fogueira é de São João e o mês é de janeiro. O aboio do vaqueiro nas quebradas do sertão. Dá certo, não pode, né? Conhecimento da poesia popular, o poeta urbano. Agora eu disse a você que precisa. Você, irmão. O rico. Poesia tem muitas variantes, o aboio também muitas toadas, tem o ritmo até das emboladas, com os versos que são interessantes, mas os raps que são itinerantes, qualquer hora irão modificar, trocarão a cidade e o lugar, pelo verso e a nota pelo prato. A favela viver dentro do mato, nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. Qual foi a diferença que você viu aí? Totalmente os versos batendo totalmente em lugares diferentes. Não, as rimas diferentes. As rimas. A rima tem que ser ano. Ano, né? Não pode ser A. Tem que ser ano. Nem Fernando você pode botar. Você tem que... Agora eu vou fazer com a rima certa, pra você ver. Cantoria é feita por convite, mas às vezes a cantoria pedida pela turma bastante conhecida pode ser da pobreza ou da elite. E já que o rap também tem seu limite, vai unir-se ao interiorano, a viola servindo de piano. Não precisa de jeito nem percussão, bastaria somente inspiração. Nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. É isso. Qual é que essas diferenças, né? Você quis mostrar o quê? Eu quis mostrar que pode você fazer um verso botando poesia sem sair do assunto e sem rimar. Eu não rimei no primeiro verso um alagoano, que eu tenho a obrigação de rimar. Botar pernambucano, urbano, suburbano, oceano, olegário mariano, entendeu? Mas eu posso fazer um stop totalmente, né, sem rimar nem em canto e colocando poesia sem fugir do assunto. Por isso que para o cantador se pede sempre métrica, rima e oração. E hoje estão pedindo mais vocabulário. Quer dizer, você não vai cantar num desafio, no festival, sem ter essas 4 exigências: métrica, rima, oração e vocabulário. Não precisa expressão corporal, não precisa aceno, não precisa efeito, não precisa adereço, não precisa de cenário, nada. Basta a viola e a folha para você cantar. E quando não é a folha, nas cantorias, aí o pedido vem através da plateia. O ouvinte se levanta aí, pé do mote, se a pandemia sem freio abalou nossa nação, pronto, você vai e atende. Não, eu quero agora que cante um pouquinho sobre a política atual do Brasil. Você vai e canta. Em que assunto? Em 6 linhas mesmo? Pode ser em 7 linhas. Está entendendo? Cantoria é aquela coisa que tem que ter uma empatia do cantador com o povo. E o povo que vai para lá, muitas vezes, o apologista sabe mais de cantoria, tem mais conhecimento do que cantador, porque não é obrigado os cantadores todos serem iguais, não. Tem
cantador fraco, médio, bom, ótimo. Entendeu? Como qualquer outro tipo de arte. Então, só para a gente finalizar aqui, eu sempre estou falando da importância de estar junto, né? De poder estar passando esse estilo, na verdade, a história da cantoria para os jovens, né? Então a gente criou esse festival que chama Jornada de MCs com esse mote de unir, mas que as pessoas unir no sentido de aprender essa cantoria, porque existem outras formas que as pessoas não sabem, como você fala, eles só ficam em cima de uma rima. Mas se eles aprendessem, tipo, um martelo agalopado e jogassem dentro da rima deles, não seria mais de construção? Mesmo que não fosse um martelo agalopado, mas, vamos dizer, com a mesma quantidade de linhas, né? Com a mesma, né? Da mesma forma de uma oitava, né? Uma oitava come quixaba, jacuz, come cimentos, bambus, carne podre, os urubus, como muda de figura. O morcego voa e mama, o tigre devora e ama, a saúva corta a rama e se transforma em canajura. Isso é uma cestilha. Não, isso é uma oitava. Uma oitava, tá vendo? Eu não me arrisco a dizer o que é, eu tô arrisco. Tô aprendendo aqui com o Ivanildo Villanova. Aí, sete, olha, eu cantei uma cestilha, cantei uma sete agora, uma sete linhas. Sete linhas é assim, quem nunca jogou baralho pode encamaçar o seu, que 31 é um jogo que ninguém nunca entendeu, quem fez 30 já ficou. 31, bateu, ganhou. 32, passou, perdeu. Agora, sobre a interação, você viu aqui o cantador jovem, né? Não se pode pensar no dia de amanhã. Não se pode pensar no futuro da cantoria sem você preparar os cantadores do futuro. Sem você pensar que você pode cantar mais 5 anos e você vai cantar com quem? Fulano da sua idade já morreu. Fulano deixou de cantar. Fulano aposentou-se. Fulano adoeceu e não canta mais. Você tem os jovens. Você preparou o terreno. Canto com o Felipe, canto com o João Lídio, hoje canto com o Jefferson Silva, canto com cantadores que têm a metade da minha idade. Então, isso também é um trabalho que pode ser feito por outro tipo de artista. Você incentivar, você vê que o cabo tem valor, que o sujeito tem mérito, então bote para cima. Né? Bote para cima. Você daria um grande rap, você daria um grande DJ, você daria um grande MC. Então, vou investir em você. Não é investir pensando em ganhar dinheiro, não. É investir em você mesmo. Você está pensando em trabalhar com ele no futuro. Olha, tá, eu peço só, a gente agradece, mas eu peço que você faça algo, ou pode ser um decassílabo, pode ser uma cestilha, pode ser, enfim, pode ser um morão voltado, falando sobre... dois, morão voltado, quadrão em 10, em modalidades, padrão perguntado que só com 2. Morão você cai, morão de 7. Tem que ter a outra pessoa. Tem que ter o outro. Tem que ter outra pessoa. É uma estrofe dividida para 2. Jornada dos MCs é o tema preferido. Com 15 anos apenas, mas o ramo é conhecido. Eu já vou fazer 60 e não faço nem parecido. Em lugar desconhecido, cantorias eu já fiz. Lá em Gênova e em Milão, em Marsella e em Paris. Vou findar sendo DJ e um dos grandes MCs. Já escapei por um trio lá no Rio do Equador, quando encontrei Benegão, que é também versejador, e fui trocar rima por rima com Gabriel Pensador. Ainda peço outro favor, a Big que apareceu.
MCs e cantadores, cada qual no rumo seu. Nem eu vou cantar no deles, nem eles cantam no meu. Seja no palco ou museu ou casa de camponês, havendo um encontro desse, eu vou cantar com vocês antes que eu chegue aos 60 e deixe a viola de vez. Vila Nova, o cantador, e esse palco é o palanque, já que a lei Aldibank trouxe para nós o valor como patrocinador do ritmo da cantoria. Aguardo com alegria para cantar no mercado. E a Big, muito obrigado e adeus até outro dia. A Big, muito obrigado e adeus até outro dia.